Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Namastec. É uma alegria me dirigir a vocês, tanto aqui pelo vídeo, no meu canal Gilberto Namastec, com H no final, no YouTube, e aqui pelos canais de podcast, onde nós vamos então trazer algumas ideias, algumas visões escritas, uma série de artigos publicados no meu blog do Correio Brasiliense, é um jornal de alcance nacional, publicado em Brasília, e esse blog tem o nome O Futuro Já Começou. Eu quero ler para vocês, na verdade não é ler, é comentar com vocês, aquele que é o artigo chamado Tempos Modernos. E eu abro com uma reflexão, e convido vocês a me acompanharem nela, acerca do que vem a ser um selim. O que será que é um selim? Muitos já se anteciparam e mentalmente aí já responderam. É o banco de bicicleta. Mas por que será que selim tem esse nome? Por que chama desta forma e a formato ergonômico do banco de bicicleta é do jeito que é, aquela forma triangular? E eu lembro no artigo que esse nome selim proveniente de sela. Gente, vamos pensar que nós herdamos um nome da era em que a mobilidade humana se fazia sobretudo a cavalo, séculos já se passaram em que a bicicleta ocupou boa parte dessa função, e mesmo assim a adaptação do assento da bicicleta carregou o paradigma não apenas do nome, selim, que vem de sela, mas mais do que isso, o formato ergonômico do banco de bicicleta lembra aquele formato da sela do cavalo. E isso é para a gente pensar o quanto a humanidade demora a processar mudanças ou a romper paradigmas. Parece simples, mas aquilo que seria o natural, né, da nossa ergonomia humana, que somos todos dotados de duas almofadinhas, né, deveríamos ter então um assento proporcional, anatômico para isso. E não, nós conservamos o mesmo modelo de quando éramos usuários de um cavalo, né, para ir e vir. Nós estamos sentados na antiga história até hoje, pessoal, e isso é que eu quero chamar a atenção. Nós não conseguimos muitas vezes substituir mentalmente, ainda que os tempos avancem, ainda que as transformações aconteçam, mentalmente a gente demora para assimilar, sobretudo culturas, tradições, valores, crenças arraigadas, né? E a pergunta é por quê? Por que nós repetimos esses padrões e a mesma forma de fazer há tantos anos, mesmo em tempos de inovações tão disruptivas, né? Que a gente fala muito no blog O Futuro Já Começou. Nosso conjunto de crenças e valores herdados, como eu dizia, eles formam aquilo que nós podemos chamar de pontos de vista, ou para muitos, os nossos paradigmas. E o poder dos paradigmas é extraordinário, pessoal. Eles definem a forma como nós enxergamos a vida, como enxergamos os acontecimentos. E essa maneira de como nós reagimos aos acontecimentos baseados nas nossas crenças, os nossos arquétipos, né, que vem da criação, que vem das experiências, né, é que nós vamos colher claramente os resultados proporcionais a essa forma de ver, essa forma de reagir. Então, assim, mesmo um acontecimento pode ser assimilado de forma positiva ou negativa, né? Conforme o quê? Os paradigmas de cada um. Para um reage de um jeito, para outro reage de outro. Acho que até aí eu não estou falando grande novidade, é da natureza humana. O que eu estou procurando vincular é aonde o conjunto de crenças, arquétipos, valores, né, e costumes pesam nessas posturas que nós achamos serem bem individuais e nossa, mas há um conjunto muito grande de ancestralidade e de vivências carregando a nossa forma de pensar, né? A tecnologia, por exemplo, né? Ela é boa ou ruim? Isso é um conceito, seria um paradigma. Qual é a tua opinião? Você acha que a tecnologia é boa? Você acha que ela é ruim? Né? Ela traz mais benefícios ou prejuízo à vida? Então, pouca gente se dá conta que nesse momento nós estamos vivendo uma era singular. 5 gerações estão a conviver simultaneamente.
E nós, dentro dessas 5 gerações que hoje podem conviver simultaneamente, isso veio do quê? Do desenvolvimento da própria medicina, do avanço das tecnologias na área de saúde, os tratamentos ficaram muito mais arrojados e eficientes, as pessoas morrem muito menos de pestes e coisas e tal, com exceção dessa nova onda que a gente vê do isolamento social do coronavírus. Fato é que há muitas décadas que a gente nota o crescimento do tempo, a longevidade, né, da humanidade. No caso atual das 5 gerações, eu explico que isso, ao mesmo tempo que é muito curioso, tem gerado também verdadeiros conflitos, verdadeiros gaps geracionais. E aí vocês imaginam o peso do conjunto de crenças, de valores de uma geração lá de trás convivendo com a geração atualizada. Por que eu digo que são 5, né? Eu aprendi isso com um neuropsicólogo chamado Emerval Bruzi, numa palestra que ele deu para o Movimento Global de Autoconhecimento e Mutua Ajuda, o Mogalma. E o Demerval, ele disse o seguinte, e é verdade, né? Não seria nada incomum nos dias de hoje uma pessoa de 50 anos ter um pai de 75, um avô de 93 vivo, né? Ter o seu filho de 32 de idade com um netinho já de 10 anos. Ora, se você somar cada um desses que eu mencionei, você teria, então, 5 gerações convivendo simultaneamente. Claro que nem sempre na mesma casa, claro que nem sempre debaixo do mesmo teto, mas o que também não seria impossível. De qualquer maneira, ainda que não no mesmo teto, nós entendemos bem como é que funciona a família, né? A família, ela entra um na vida do outro, querendo ou não, até com um sentimento de amor, né? De ajudar, de agradar. Mas quantos conflitos isso gera, né? Por exemplo, o Demerval fala isso. Para muitos da geração, a minha própria dele, a turminha dos 50 aí, né? Nossa, a gente lembra quando jovem que uma tatuagem era sinônimo de criminoso, de bandido que usa isso. E quantos são os jovens, os seus milhares no mundo, que usam tatuagem provando que não tem nenhuma relação com criminalidade, coisa nenhuma disso. Né? A cultura, o que se aceitou, o que se absorveu, mudou muito. As questões de gênero, preconceitos raciais, graças a Deus, né? Há uma enorme transformação nesse sentido, mas ainda há o conflito, porque muitos, sobretudo os mais antigos, têm lá, né, com algumas maravilhosas exceções, nem sempre uma grande abertura para compreender ou para aceitar coisas que para as atuais gerações já são mais comuns, né? Então, qual é o paradigma de cada um acerca da vida, né? Dos valores e, por exemplo, do futuro? Como é que pensam essas diferentes gerações que estão convivendo em conjunto? Essas diferenças elas podem ser riquíssimas, gente, muito, muito valiosas, mas também podem gerar, como eu já disse, muita confusão, né? Sobretudo no direcionamento de decisões que impactam a vida, né? Seja das gerações mais antigas ou mesmo dos jovens, né? Então, quantos são aqueles que moram em Brasília, por exemplo, que quando a menina nasce e o menino nasce, ganham, né, um brinquedinho no berço, mas junto uma apostila para estudar o concurso público do tribunal ou do Senado, né? Porque o paradigma dos pais que passaram um sufoco danado, né, foi ser aprovado no concurso e ter um futuro um pouco mais garantido, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de condições, né? Então, no paradigma deles, e eu vivi isso em família, o futuro só pode haver uma possibilidade profissional, é o concurso público. Agora, imagina, e eu já passei já na minha fase de jovem, né? Eu rompi com isso, quer dizer, eu nasci empreendedor, entendia que eu deveria atuar em nível global, acabei indo auxiliar negociações em 40 países do mundo, mas na época diziam, não, você faça, inventa moda não, faz o concurso para te dar estabilidade. E o empreendedor, imagina, quantos altos e baixos, né? A vida me apresentou e graças a Deus nunca arrependi da escolha que fiz, muito pelo contrário, né? Agora, eu compreendo o amor de quem me pressionava àquela altura para dizer, segue o caminho da estabilidade. Mas quantos sonhos foram enterrados, né? Daqueles que mataram seus dons, seus talentos para seguir um paradigma que não era o deles, né? Então, isso tudo a gente tem que refletir, né? Mudar a forma de pensar e agir não é tarefa fácil, mas para a maioria das pessoas que fazem das rotinas e reproduções desses padrões, né, a sua forma de viver. Alguns dizem, eu nasci assim, eu cresci assim, né?
Não vou mudar, né? Isso é o ego, né, gente? É a síndrome de Gabriela, né? Que é aquela musiquinha, né? E as novelas aí propagaram. Eu nasci assim, cresci assim, sou sempre assim, Gabriela, né? Não, a gente pode romper a síndrome de Gabriela e a gente pode sim mudar. Aliás, a gente deve mudar. Né? Aquele que não renova a sua capacidade de ver, enxergar, viver e pensar, realmente, esse, independente da idade, é velho. A sabedoria oriental, por exemplo, diz que a vida é progredir infinito, constante, né? E isso ocorre de duas maneiras. Você vai sempre evoluir, quer você queira ou não. Porque às vezes a instabilidade, o controle, o paradigma do medo, que é a paralisia, né? O medo é a paralisia, né? E muitos estão com calos na alma, tão traumatizados que têm medo de ousar, têm medo de inovar, têm medo de reagir, têm medo de pensar para frente. E aí, nesse caso, a vida vai te oferecer duas alternativas, né? Porque sempre será progresso. Mas ou você vai progredir por etapa, né? Alcançando estágios mais profundos de consciência, de reprogramação de valores, de crenças, reprogramação das suas emoções, percebendo via autoconhecimento a infinita dimensão do ser que você é e as possibilidades enormes que você tem, independente da biografia que escreveu sobre você, que você aceitou. Né? Então, quando você não evolui por etapa, pelas oportunidades de autoconhecimento, os caminhos que você escolhe seguir, por mais que sejam limitadas as suas condições, ou você não evolui, ou você evolui por etapa, ou vai ser a etapa, né? Então, muitas vezes, esse medo todo de agir, esse medo todo de progredir, esse medo todo de fazer por alguém, de manifestar sua consciência, mas de plenitude, né? Tá agarrado ou tá apegado em não ceder e não doar, né? Ou tá desapegado demais, quer dizer, se você não busca o equilíbrio e não evolui no sentido mente, corpo e espírito, né? Se você não consegue esse alinhamento pelos caminhos naturais da vida, a vida vai criar situações, muitas vezes é a perda do emprego, é uma infelicidade, uma doença, que vem fazer com que você finalmente se concentre em perceber que você é alguém muito além do teu espelho, né? Você é um ser para muito mais do que isso. Então você pega, por exemplo, né, essa virtualização toda que a gente viu, né, que é uma mudança radical, que é a virtualização toda colocada aqui por conta do Covid-19, né? Caramba, que barra, né? De repente, confinados, né? A convivência em família, né? Tudo, teletrabalho, teleensino. Muitas tecnologias estavam já há muito tempo preparadas para esse processo. Mas pela via normal, a gente ia continuar lotando de milhões de carros, coisa mais insana, maluca do mundo, né? Nos mesmos horários íamos para o horário do trabalho, para o mesmo horário sair para comer, depois no mesmo horário voltar para trabalhar, depois voltar de novo para casa. E esse fluxo insano que mata pessoas, que emite dióxido de carbono, quer dizer, com toda a capacidade tecnológica de ter algo mais inteligente, mais racional, em relação ao que vai ser, inclusive, o futuro, né? Em que você vai ter nessa virtualização. Ou seja, a humanidade está num grande momento de POC, né? Uma prova de conceito, né? Global da sua virtualização, né? Então, a virtualização imposta pelo Covid-19, ela não só confinou repentinamente a maioria das pessoas nessas nossas cavernas, né? Como ela nos faz expor de alguma maneira o que é positivo ou negativo disso tudo, né? A mobilidade humana, a forma de trabalhar, estudar, divertir, interagir, consumir, professar a sua espiritualidade, né? Quanto à criatividade, né? Teve até a drive-thru de reza, né? O ser humano é magnífico, né? Muito criativo, né? Mas tem de todas as novas formas, não que a gente não sinta saudade. Eu, por exemplo, estou morrendo de saudade, né? Nos movimentos que participo, como eu disse, o Mogalma, sobretudo, no Instituto Iluminante que eu presido, eventos incríveis, 400, 500 pessoas, que falta, né? Esse calor humano, essa sinestesia. Mas nós temos a oportunidade de tentar diferentes maneiras, né? Isso é uma oportunidade, por etapa. Mas é também etapa, né? Na verdade é mais etapa, né? Porque é uma circunstância obrigando a gente, né, a perceber e ter um ponto de vista positivo disso.
nós estamos diante de um ponto de mutação da humanidade, né? O que o Fritjof Capra chamaria de turning point, né? O salto quântico, né? O ponto de mutação, de um marco histórico, naquilo que eu chamo de neo-humanismo, né? Esse novo Sapiens, né, que está surgindo aí, ele será caracterizado pelo uso extremo de tecnologia, gente. O que é de chamar a atenção, de arrepiar um pouco, é que esse uso extremo da tecnologia, ele se dará tanto dentro quanto fora. Dentro. Então, não só são as tecnologias que estão vindo aí, né, dos chamados wearable technologies, né, que são as tecnologias vestíveis, mas começa uma gigantesca onda também eu não estou querendo dizer que a gente concorde com isso, mas veja como a aceleração da vida, por um caminho da virtualização, um caminho tecnológico, ela começa a pressionar para que você comece a ter novos recursos e formas diferentes de fazer o que secularmente sempre fez. E um dos desafios é a questão dos wearable technologies, as tecnologias que você vai ver com muita comodidade, funcionalidade, roupas que medem teu batimento cardíaco, que vê o pé diabético, tem de tudo já, né? Na terceira idade, então, é fantástico, tem pulseirinha que já dá um sinal e um telefonema para os parentes mais próximos se ela detecta uma queda, né? Isso tudo já é dominado, né? Os smartwatches, né? Da Apple, enfim, tem muita coisa já disponível. Só que o que está programado aí é muito maior, né? E também, como eu disse, o que assusta é a possibilidade de embutir parte dessas tecnologias, né? Então, a gente tem aqui uma oportunidade, né, de entender aquilo que o Yuval Harari, o extraordinário historiador israelense, né? Extraordinário. Ele é autor de 3 best-sellers, o Homo Sapiens, eu recomendo todos lerem os 3. Aí ele pula, né? Depois de um descritivo incrível sobre a história humana, ele pula e vai lá para o Homo Deus, e graças a Deus ele escreve no meio do caminho, que são 21 lições para o século XXI, incrível. Se você não sabe direito qual é o tamanho do impacto dessas mudanças, que vão levar a paradigmas necessariamente novos na tua existência, e que você sabe como se deparar diante de tanta transformação, leia esses livros, tá? E leia, de preferência, o 21 lição para o século XXI, porque te dá dicas mais específicas, né? Ele diz que essas mudanças e essas tecnologias estão num patamar irrefreável, é o termo que ele usa mais, né? Portanto, é preciso observar o mito lá da caverna de Platão, lembra disso? Né? Que a gente lembra bem lá os seres que viviam com grilhões, né, nas pernas, bolas, quer dizer, as correntes nos braços, nas pernas, e que gerações eram criadas desses seres virados para a parede da rocha, da caverna. E havia fogueira atrás, porque as pessoas passavam por dentro da caverna, então tinha fogueiras iluminando. E essas gerações ficavam vendo aqueles movimentos das silhuetas ali, né, nas paredes das rochas, e ficavam imaginando o que eram. Eram as pessoas passando com animais, eram pessoas transitando por dentro da caverna, né? E eles então tinham toda uma concepção do que era realidade, do que era vida, do que era realidade. Então eles definiam aquelas silhuetas e descreviam a realidade, que entendiam como axioma, né? Imutável, inegável, incontestável. Até que um deles conseguiu um dia se desvencilhar daqueles grilhões e tomou uma coragem extraordinária de sair da caverna. Quando então ele sai da caverna, com muita dificuldade para enxergar no primeiro momento, e ele volta, e quando ele sai, ele vê maravilhas, ele vê floresta, ele vê flores, animais, pessoas. Ele volta como bom jovem, né, contestador que era, corajoso, voltou numa dimensão intensa de alegria para revelar, né, aos seus queridos: meu Deus, somos livres, nós não temos risco nenhum, venham comigo, libertem-se e tal. E naquela época eles tinham uma crença que quando alguém fosse picado por um animal peçonhento qualquer, colocasse em risco a vida, eles o matariam. E assim eles fizeram. Então aquilo que era a revelação de uma outra realidade foi abatida, né? E querendo ou não, mentalmente os paradigmas fazem um pouco disso, né? E esse tema de hoje é tempos modernos. Então, como é que nós estamos desafiados a sair dessa caverna, né? Como é que vamos sair depois de todo esse período de isolamento, né? Nós vamos sair, né?
ou vamos continuar matando as ideias das coisas que são novas e que são possíveis, né? Pelo medo delas. Não quer dizer que a gente não tem que contestá-las, eu até acho que tem que contestar muito para saber o que a gente quer ou não, né? A questão aí sempre foi e será a nossa capacidade de adaptação frente às novas realidades, gente, predominantes, né? Para novos tempos, precisaremos de muita flexibilidade mental, ou palavra-chave, né? Abertura mental, expansão de consciência, porque você continua com o paradigma de que a vida é dura, que a vida é selvagem, que ninguém presta, que não vai dar certo, porque é uma luta, porque você tem que matar um leão por dia, né? Eu que vivo no meio empresarial, tenho que corrigir volta e meia os meus queridos amigos iluminados, maravilhosos, que eu amo tanto, os corajosos empreendedores, porque o tempo inteiro estão falando do leão por dia que tem que matar, porque a vida é uma luta e tal. E eu lembro, né? E aí, como é que você está? Tô aí na luta, cuidado, porque mesmo ganhando ela, você acaba todo arranhado, machucado, né? Precisamos tirar as palavras violentas, energias, vibrações, o pensamento, palavra e sentimento que criam destinos. Então, uma boa oportunidade que vocês têm, todos nós, né? Temos a oportunidade, é de ressignificar todos esses conceitos, valores e também orar e vigiar, né? Aquilo que sai a maior parte do tempo da minha boca define muito o que vai ser a minha colheita, né? Então, como eu digo, para novos tempos precisamos de quê? De flexibilidade, né? De expansão de consciência o quanto antes, né? E aí a gente vai entender um pouco melhor essa questão de propósito da vida, mas não o propósito da vida, qual é o teu propósito no sentido do modismo. Aliás, que bom que tem, que seja o modismo, né? Mas num nível mais profundo. Vamos pegar alguns dados importantes aqui. Existe o IDC, o International Data Corporation, né? Que é uma grande instituição no setor que mede as evoluções globais no setor de tecnologia, né? Eles afirmam que nós estamos dobrando a produção de dados a cada 2 anos. Olha que interessante. Chegando agora em 2020, já estamos nesse momento, a um termo incompreensível, tá? O número da métrica é em zettabytes de dados, tá? Então, nós estamos alcançando 350 zettabytes de dados em 2020, ou 35 trilhões de gigabytes. Nós acumulamos no momento cerca de 504 trilhões de informações em nosso universo digital. E é digital, né? Tá tudo em nuvem, né? Percebe que quanto mais tudo evolui muito, né? Maior a capacidade de armazenamento, maior a capacidade de interatividades, mas maior também a capacidade de invisibilidade, né? Muito curioso isso. Então, vamos falar depois sobre essa era do invisível. Bom, mas eu posso afirmar que as tecnologias que nós utilizamos hoje, elas parecerão brincadeira de criança, de tão singelas, quando nós despertarmos para o que vem aí pela frente, né? E o termo que eu costumo usar muito, quem me conhece até brinca, né? Ficam me chamando de Gilberto Namastec ou disruptivo. As tecnologias disruptivas da humanidade. Eu prefiro entender esse disruptivo um pouco atrelado à impermanência, que é um conceito do budismo que me agrada muito, né? E aí vamos dar aqui alguns exemplos, né, de que impacto tecnológico disruptivo, né, é esse. A gente está falando, pessoal, de inteligência artificial, de realidade aumentada e virtual, chamada era transmídia, de neurociência muito avançada, a nanotecnologia, a genética avançada, blockchain, criptomoedas, novos materiais bidimensionais, por exemplo, o grafeno, né? A robótica avançada, a chamada manufatura aditiva 4.0, que são as impressões 3D, inclusive ao nível da indústria, ao nível da genética, imprimindo órgãos humanos, inclusive pele, coração, agora em Israel. A nanobioinformática, então tu mistura um pouco esse 1 bilhão de vezes a redução do metro, que é a nanotecnologia, pega toda a evolução biotecnológica, ou biológica e genética, mais a informática, você tem nanobioinformática ou nanobiotech, né? Eu comentei os wearable technology, muita coisa avançada vindo aí, né? Das roupas vestíveis com tecnologias e os assustadores Insight Technologies, isso tudo com a conexão de milhões e milhões, dizem mais de bilhão de sensores, os chamados IoTs. Quando a gente fala em Smart Cities, ou cidades inteligentes, é mais comum você lembrar desse tal de sensores
os IoTs ou Internet das Coisas, se a gente fosse traduzir da sigla em inglês Internet of Things, ok? Diz que lá em Minas é Internet dos Trem. É uma maneira carinhosa de brincar aí com os queridos irmãos mineirinhos, né? Mas o que que vem a ser todas essas conectividades, né? Uma das principais finalidades, né, desse vídeo, dessas séries que nós estamos produzindo, os artigos escritos, né, é traduzir aqui para vocês em linguagem mais simples, né, gente? Eu acho que isso é importante. Ninguém é obrigado a entender de tecnologia, ninguém é obrigado a compreender tecnicamente nada, e o que eu quero entender do que é técnico é no limite da minha capacidade de aplicar na minha vida e ajudar as pessoas, né? E é por isso que esse espaço, né, esse momento aqui, que me dá muito prazer de interagir com vocês, é precioso, porque ele quer o quê? Traduzir, ser uma tecla SAP, um closed caption, para falar em uma linguagem um pouco mais simples, né? Ao longo das outras gravações, vocês vão notar, desmistificando um pouquinho essas sopas de letrinhas aí esquisitas, né? Mas como que isso impacta o meu futuro, né? E de um filho meu que está aí estudando, tentando vestibular, que profissões não vão ou vão existir, né? Como é que isso vai funcionar de uma vida que eu não tenho muita certeza do porvir, né? Eu acho que esse é o grande fator que eu dizia do medo, né? Mas desde já eu afirmo que as mentes semi-digitais precisarão realmente se reinventar no novo futuro, né? Não é para pôr mais medo, mas é para dizer flexibilize, busque aprender, sempre tem que aprender, independente de idade, né? Os gestores, as autoridades políticas, públicas, as lideranças empresariais, está todo mundo desafiado a se reinventar. A boa notícia é que não é uma coisa isolada, é todo mundo. É uma realidade nova, a um nível de sociedade. Com tudo que isso questiona, tá? Putz, vem aí a questão dos alunos não ter internet para ter aula. Quer dizer, então, é bom, por outro lado, porque nós temos que questionar mesmo. Não pode haver um apartheid digital, os que tem, os que não tem. Então, nós vamos entrar num momento em que esse jogo ele precisa estar um pouco mais equilibrado, mais justo. Vai depender muito da capacidade da gente realmente dominar para aquilo que é importante, no nosso foco, no nosso talento, na nossa vocação e na nossa entrega, né, de vida, não só profissional, mas também o compartilhamento disso, dessas oportunidades de maneira coletiva, né? Enfim, o paradigma de uma nova era, uma nova onda, né, que vem por aí, precisa ser baseada cada vez mais no coletivo. Eu acho que esse é um grande aprendizado que desde já eu antecipo, né? Então, nesse espaço nosso aqui, eu quero te tranquilizar, né? Às vezes eu vou te preocupar um pouquinho, mas eu quero realmente te dar a mão para a gente refletir junto. E em matéria, vamos dizer, de reflexão, eu poderia até te tranquilizar lembrando o extraordinário Victor Hugo, né? Que extraordinário escritor, né? Nós estamos falando de um camarada que nasceu no dia 26 de fevereiro de 1802 e faleceu no dia 22 de maio de 1885, portanto, 83 anos, né? Para a época, né? Viveu muitíssimo, né? E o Victor Hugo tem uma frase que me acompanha a vida inteira. Veja que eu escrevo hoje nesse blog do Correio Brasiliense, eu contribuo também na plataforma de inovação empresarial, conteúdos e palestras chamado WOW, W-H-O-W, né? E essa frase sempre me estimula, né? Porque o Victor Hugo dizia assim, né? Sobre o futuro. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inalcançável. Para os temerosos, o futuro é o que? Ele é o desconhecido. E para os valentes, ele é a oportunidade. Dá para entender? Então eu realmente gostaria de deixar aqui para vocês a minha reverência, o meu cumprimento e a minha plena convicção de que esses momentos aqui eu conto com a tua interação, com a tua curtida, com o teu compartilhamento, para que a gente faça aqui uma longa série de temas aqui esse hoje foi um pouco mais geral, né? Mas também bem específicos, refletindo a vida a partir desse conceito, Namastec, que é temperar a tecnologia com o calor humano. Nós seremos salvos por aquilo que já somos, não por aquilo que queremos acrescentar. E ao acrescentar algo, aquilo não acrescenta 1 milímetro a dimensão plena do que já somos.
nós somos diretamente conectados a uma fonte inesgotável de amor, de luz, de provisão. E o Namastê é isso, é lembrar o Namastê, que quando se reverencia, né, com duas mãos justapostas, né, sente profundamente diante do outro, né, que o sagrado, independente da religião, né, que está em mim, reverencia, reconhece o sagrado que é em você. Né? Isso é o Namastê. Trazer isso para o tech é o que eu digo, é olhar para todo o tecnológico, mas sem perder de frente, de vista, sem deixar de ter em mente o sagrado que já somos, para muito além de qualquer expressão, para muito além de qualquer projeção no plano material, ok? Então, gratidão e Namastê, pessoal.